Olá, graça e paz. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua família. Neste mês de dezembro, nós estamos iniciando um novo tema, o Advento, celebrando o tempo onde nós nos lembramos do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Em cada domingo, pela manhã e pela noite, nós queremos compartilhar uma mensagem que nos lembram das bênçãos da vinda do Messias para este mundo e para a nossa salvação. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com você, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33, que diz assim: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aliança é um tema que percorre todas as Escrituras Sagradas. O Senhor é um Deus de alianças. E quando nós olhamos para a revelação de Deus na sua palavra, nós aprendemos que há 3 etapas dessa aliança, que são as 3 etapas principais da revelação de Deus para nós. Nós aprendemos que uma aliança inicial é chamada de Pacto da Redenção, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em acordo na sua soberania, colocar o seu plano redentivo de salvação em Cristo Jesus para a humanidade. Ao criar o homem no jardim do Éden, Deus estabeleceu a sua segunda aliança, chamada Pacto de Obras, que se baseava na obediência da lei de Deus para que eles pudessem desfrutar da vida e da bênção da presença de Deus com eles. Após o pecado entrar no mundo e a queda acontecer, Deus então estabelece uma aliança chamada de Pacto de Graça. E desde esse tempo até a consumação dos séculos, confirmando com a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos várias outras etapas dessa aliança que nos levam para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler no profeta Jeremias, nós vemos o apontamento para essa nova aliança em Cristo Jesus. Aqui o profeta fala de um tempo que viria onde o povo sofreria por causa do cativeiro babilônico. Durante todo o livro do profeta Jeremias, ele aponta para esse futuro terrível que os estava esperando. Mas, especificamente aqui nessa parte desse livro, nesse bloco, nós vemos um período de consolação, onde o profeta aponta para um futuro além do futuro, onde Deus enviaria a consolação para o seu povo, fazendo uma nova aliança na pessoa do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ao olhar para esse texto, então, nós vemos alguns aspectos dessa nova aliança que eu gostaria de compartilhar com você nessa mensagem. Essa aliança é uma aliança externa. Essa aliança também é chamada de uma aliança interna. E essa aliança, finalmente, é uma aliança eterna. Ela é uma aliança externa porque ela vem de Deus para nós. Se você ler o texto que nós acabamos de ver, diz: O Senhor diz, firmarei com meu povo a minha aliança. Esse ato, esse processo de entrar em relacionamento com o homem vem de Deus para nós. Não é algo que vem do nosso próprio coração. E você já parou para pensar como você age quando você sabe que ofendeu alguém? Quando você sabe que falhou com alguém? Qual é a sua primeira atitude? Você dá um tempinho e espera a poeira baixar? Você faz uma visita para tomar um café e colocar tudo em pratos limpos? Dá uma ligada, manda um WhatsApp. Seja qual for a sua atitude, via de regra, o que nós aprendemos é que a pessoa que ofendeu procura a ofendida para retratar, para restaurar, para recuperar aquilo que foi perdido. Na aliança de Deus nós vemos algo diferente. É Deus que dá o primeiro passo. Começa em Deus o ato de firmar conosco uma aliança. E só isso já é para nós um sinal da sua graça. O Senhor Jesus é o exemplo dessa aliança de Deus estabelecida conosco. O nascimento de Jesus é o advento dessa nova aliança prometida aqui em Jeremias, que Deus haveria de firmar com aqueles que creem. O evangelista João coloca da seguinte forma, no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O Senhor Jesus veio, se encarnou, porque Deus prometeu firmar uma aliança com o seu povo. Porque Deus vem ao nosso encontro, nós podemos ter esperança no Senhor Jesus Cristo.
Mas eu queria perguntar para você, o que essa informação, o que saber disso pode mudar na sua vida? Bom, há muito tempo atrás eu tive uma experiência que me ensinou bastante sobre isso. Era meu primeiro ano de seminário e depois do meu primeiro período de férias, voltando para minha casa, ao estar lá na minha cidade, eu recebi a notícia que eu tinha sido reprovado em uma das matérias. Eu fiquei muito preocupado porque aquela matéria em específico, eu tinha feito todos os trabalhos, eu tinha feito boas provas e aquilo não parecia fazer sentido para mim. Então eu comecei a tentar descobrir o que aconteceu, liguei para algumas pessoas, peguei o ônibus, vim para a cidade, vim para Belo Horizonte, fui na casa do professor, conversei com ele, mas nenhum argumento o convencia de que minha nota era exatamente aquela. Ele tinha perdido a minha prova e também tinha perdido os meus trabalhos. Então, naquela noite, eu passei a noite toda ensaiando o que eu iria conversar com o coordenador do curso na manhã seguinte. Os meus argumentos, as minhas informações, os meus recursos para recuperar aquela nota que foi tirada injustamente de mim. E quando eu entrei na sala daquele homem, eu fiquei alguns minutos conversando e argumento após argumento, palavra após palavra, todas elas ele refutou. Nenhum argumento meu valeu. Quando eu estava quase desistindo, eu simplesmente desabafei e disse, olha, eu fiz aquele trabalho, aquela prova tão bem naquele dia, não sei como ele pode ter me dado uma nota tão baixa. E de repente ele falou assim, você fez um trabalho e uma nota no mesmo dia, e uma prova no mesmo dia? Eu disse, sim. Ele falou, quais foram os valores desses dois trabalhos? Eu falei o valor, ele disse, esses dois valores não podem ser exigidos de um aluno no mesmo dia. Por causa disso, ele vai ter que revisar a sua nota. Eu saí dali meio confuso, mas com a certeza no meu coração. Nenhum dos meus argumentos foram suficientes. Foi necessário algo fora de mim, uma ideia externa a mim, para que eu conseguisse salvar a minha matéria e depois a minha nota ser devidamente recuperada. O que nós aprendemos com essa aliança externa é que nem todos os nossos melhores argumentos, nem todas as nossas melhores boas obras são suficientes. O nosso esforço, a nossa dedicação não tem nenhum proveito se não forem colocados na confiança dos méritos de Cristo para nós. Mas essa aliança externa é também, em certo ponto, uma aliança interna. No texto, o profeta Jeremias diz que Deus iria imprimir a sua lei na nossa mente e inscrever essas mesmas leis no nosso coração. E a parte interna também é importante. O que acontece dentro do nosso coração, nessa aliança com Deus, é algo muito importante. Eu vou tentar mostrar para você como isso é importante para nós. Apenas imagine que eu convidei você na minha casa para tomar um cafezinho. E quando você chegou na minha casa, eu ofereci para você um cafezinho nessa xícara. Pense bem, você tomaria um cafezinho nessa xícara? Talvez sim. Mas se eu virasse e mostrasse para você que essa xícara está quebrada, ela falta uma alça, isso impediria você de pegar essa xícara e tomar o café na minha casa? Bom, eu imagino que não. Mas talvez você olhou para essa xícara e falou, ela é muito pequena, eu gosto de uma xícara maior. Ainda assim, isso impediria você de tomar café na minha casa, nessa xícara quebrada e menor do que você esperava? Bom, acredito que não. Mas se eu mostrar para você o interior dessa xícara? E se você, ao pegar essa xícara, observasse que por dentro ela está suja, você tomaria café nela assim mesmo? Você serviria café nela desse jeito e tomaria, ou chá, ou um leite, ou algo parecido? Eu acredito que antes de você tomar o café nessa xícara, você iria fazer algo, não é verdade? Você levaria ela na pia, você jogaria água, passaria sabão e com ela bem limpinha, você iria depois tomar o café comigo. Bom, se você não pode tomar café numa xícara suja, se você não pode usar um objeto que está sujo por dentro, por que Deus usaria? Ao lembrar que essa aliança é uma aliança interna, nós lembramos que aquilo que acontece dentro de nós é muito importante. Deus pode usar uma xícara pequena. Deus pode usar uma xícara que não é tão bonita. Deus pode usar até uma xícara quebrada. Mas Deus jamais irá usar uma xícara suja. Primeiro Ele vai lavar você. Primeiro Ele vai limpar você. E é exatamente isso que a vinda de Jesus traz para nós. Purificação interna. Renovação de dentro para fora. A aliança que Deus tinha com seu povo naqueles dias era baseada na lei de Moisés.
A graça era presente, a mudança era real, mas o aspecto externo era o que era mais observado. Nessa nova aliança, Deus nos promete uma mudança interna. E Ele diz, uma nova aliança, que vai fazer com que Ele imprima na nossa mente as suas leis. Observe que Jeremias não fala que Deus vai dar uma nova lei, que Deus vai criar uma nova legislatura. É a mesma lei, são os mesmos princípios, mas agora de uma nova forma. E a vinda de Jesus traz exatamente isso para nós. No seu primeiro sermão, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus aplica o Evangelho, a mensagem da nova aliança, na lei mosaica. Ele mostra como aqueles princípios fazem sentido e como é importante a gente saber algo para poder aplicar, saber algo para poder então fazer. Quem tem criança em casa sabe como é que é. Você ensina a criança de certa idade muito mais comportamento do que caráter. Não dá para explicar para uma criança de 2 anos de idade que se ela colocar o dedo dentro na tomada, ela vai ter uma corrente de elétrons que vai passar por alguns fios de cobre e atingir o corpo dela. Você só fala para ela, não pode, dá choque. Você nem explica o que é choque. Mas o comportamento ela aprende. E o que se espera é que com o crescimento dessa criança, ela vá aprender a não colocar mais o dedo na tomada, não porque ela tem medo do papai, mas porque ela entendeu que aquilo faz mal para ela. Na nova aliança de Jesus, nós não obedecemos apenas por comportamento. Nós obedecemos a lei de Deus porque nós entendemos que a lei de Deus é boa e ela faz bem para nós. Mas ele aplica essa lei também a imprimindo e a escrevendo no nosso coração. E aqui as nossas afeições são tomadas. Porque não importa só você saber e entender, não é verdade? Você precisa realmente sentir e ter afeições pela palavra de Deus. Você quer ver como isso é simples? Muitas pessoas passam a vida inteira entrando nos seus carros, ligando a chave, engatando a marcha, dirigindo por vários quilômetros, sem nunca colocar o cinto de segurança. Não lhes falta informação que colocar o cinto de segurança é importante para a preservação da sua vida, não é verdade? Mas quando elas passam por um acidente ou algum amigo, algum parente sofre um acidente sem o cinto de segurança, acabam tendo graves ferimentos ou até mesmo perdendo a vida, ao ver esse exemplo, muitas pessoas imediatamente começam a usar o cinto. O que mudou? É uma nova informação? Não, é a maneira como ela se relaciona afetivamente com aquela informação. Nós não fazemos o que sabemos, nós fazemos aquilo que nós amamos, aquilo que o nosso coração está ligado. E aqui essa promessa da nova aliança em Jesus é que Ele imprimiria no nosso coração e inscreveria no nosso coração a lei de Deus. Quando Jesus nasceu, Ele não veio apenas para nos dar uma aparência melhor. Ele não veio para nos dar um comportamento melhor, uma família modelo. Ele veio para salvar você. Ele veio para transformar a nossa vida de dentro para fora. Porque a aliança de Deus em Cristo é uma aliança externa, porque vem dele, mas é uma aliança interna, porque ele muda o nosso interior, para que de dentro de nós possa fluir rios de água viva. Bom, você talvez pode estar pensando também o que isso pode significar para mim. O que eu deveria buscar, o que eu deveria entender, se eu devo amar mais a Deus para poder experimentar dessa aliança, como eu faço isso? Bom, como você faz para amar as pessoas nos seus relacionamentos normais? Ou você nunca teve alguém, um amigo ou uma amiga que você olhava de longe antes de conhecer, não ia com a cara, mas quando conheceu e começou a conviver, se tornaram grandes amigos. Não é assim também nos relacionamentos entre homem e mulher, que vão se conhecendo, namorando, noivando, casando, e com o passar dos anos, com o conhecimento aumentando, o amor também vai aumentando. O amor aumenta na medida que o nosso relacionamento se torna mais próximo e mais íntimo. Dizer que Deus nos transforma de dentro para fora, no nosso coração, é dizer que para que isso aconteça, nós precisamos aumentar a nossa frequência no relacionamento com Jesus. Então aproveite esse final de ano para colocar algumas metas, alguns pontos de vista, algo que você quer estabelecer para você em 2021. Olhe para esse ano como uma oportunidade de você se relacionar mais com o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra e da sua comunhão espiritual com Ele. Essa aliança é uma aliança externa, é uma aliança interna,
mas finalmente ela é uma aliança eterna. O propósito dela, Jeremias diz no final, para que o Senhor diz, para que eu seja o seu Deus e eles sejam o meu povo. Se nós olharmos para a revelação de Deus nos seus pactos, nas suas alianças ao longo das Escrituras, nós iremos ver que esse é o objetivo de Deus o tempo todo. Ele quer ser o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo. Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal para que nós possamos, junto dele, sermos aquilo para o qual ele nos chamou para ser. Isso é importante para nós. Nós precisamos desse relacionamento com Deus. E quando nós chamamos essa aliança de aliança eterna, é porque não vai haver outra depois dela, não é verdade? Jesus estabelece a nova aliança com o Pai. E essa aliança é a aliança final. É através dela que Deus vai colocar esse objetivo na sua vida e na minha, de nós sermos o seu povo e de Ele ser o nosso Deus. Observe que em tudo que foi criado há um propósito. Nada que foi criado sem propósito. Assim também é a aliança de Deus. O propósito dela é nos restaurar ao papel de seu povo e Ele de ser o nosso Deus. Em Levíticos capítulo 26, versos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Esse objetivo da aliança de Deus tem como alvo a habitação. Deus habitar com o seu povo. E a vinda do Senhor Jesus Cristo é exatamente o propósito dessa aliança. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. É aquele que viveu e antes de morrer e ser assunto ao céu, prometeu que derramaria sobre a sua igreja o seu Santo Espírito. De forma que hoje nós somos o templo de Deus e Ele habita em nós. Ele é o nosso Deus. Ele está com o seu povo em todos os momentos. Mas é também um propósito de consagração. Ele é o nosso Deus porque Ele está conosco, mas nós somos o seu povo, nós somos dele, nós somos propriedade dele. E é isso que Jesus também fez na sua nova aliança do seu sangue. Porque com o seu sangue, Ele nos comprou para Deus. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós somos o seu povo. E o Senhor Jesus nos possibilitou essa maravilhosa bênção. Você consegue imaginar a ideia de que você é propriedade de Deus? Deus nos fez com o propósito de ser dele. Você já comprou muitas coisas. Talvez você já até fez muitas coisas, mas aquilo que você guarda para você é algo que tem valor. Eu quero finalizar falando para você que eu sempre tive muita dificuldade com essa ideia de ter valor para Deus. Quando eu era mais jovem, cantava aquela música na igreja, você tem valor. E eu pensava, será que eu tenho mesmo? Porque aquele filho pródigo da parábola, quando voltou para o seu pai, disse, pai, eu não sou digno. E a palavra significa valor. Ele disse, eu não tenho valor. Aquele centurião que chamou Jesus para curar o seu empregado, quando Jesus se aproximou, parou e disse para ele, eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu não tenho valor suficiente para isso. Como então nós podemos entender que nós temos algum valor para Deus? Aí no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus nos fala sobre a ansiedade da vida, que Ele nos diz que nós valemos para Deus muito mais do que os pássaros. Eu comecei a compreender que o valor que nós temos para Deus não é um valor que é nosso, mas é um valor que Ele atribui para cada um de nós. Assim, você pode se lembrar dessa aliança. Uma aliança onde Deus se faz presente na sua vida, onde nós nos consagramos para ser dele. Uma aliança que o advento de Jesus traz para nós, de uma vez por todas. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Talvez você precise de buscar essa aproximação com Deus mais uma vez. Talvez você precise de restaurar esse relacionamento de aliança que Deus quer ter com você. Ele leva tão a sério isso que Ele enviou o seu Filho para nascer, viver, morrer e ressuscitar, para que nós pudéssemos ser o seu povo.
Ele pudesse ser o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela vinda de Jesus. Muito obrigado por essa aliança. Muito obrigado a Deus porque isso começa no Senhor e nos atinge profundamente. Obrigado a Deus porque ela nos transforma de dentro para fora e nos faz, ó Deus, entender que aquilo que nós compreendemos deve também atingir as nossas afeições. Obrigado a Deus porque essa aliança é uma aliança eterna. Ela jamais vai mudar. E nela o Senhor estabelece o seu alvo, o seu propósito de ser o nosso Deus e de nós sermos o teu povo. Que o Senhor nos ajude a caminhar assim, nesse próximo ano, nesses próximos dias, vivendo em aliança com o Senhor. E por isso nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém.